Nós já falamos sobre doença localizada, avanço em doença localizada. Você acabou de falar em avanço em recidiva bioquímica pós radioterapia e cirurgia. E agora vamos falar um pouquinho também da doença metastática, ou seja, quando a pessoa chega no nosso consultório já com, pessoal, com metástase, raiz em algum lugar. De maneira geral, na maior parte das vezes, essa pessoa chega ou com metástase óssea, ou mesmo com metástase ganglionária, etc. Geralmente é assim que são os principais pontos e os mais frequentes pontos de metástase em câncer de próstata. Mas vamos falar um pouquinho então a respeito da doença metastática mais sensível à castração. É. Então, como que é feito? A gente, obviamente, vai bater na mesma tecla dos Do... novos antiandrogênicos, mas é importante para É, deixar registrado. sim. Bom, a questão de primeiro definir o que é castração, né? Porque às vezes a pessoa fica em casa, mas o É. que é sensível à castração, né? Sensível à castração é aquele paciente que tem metástase e nunca fez o tratamento, vamos dizer assim. E que, como eu falei anteriormente, o tumor se alimenta de testosterona, né? Então, a primeira coisa é você tirar a testosterona. Quando você tira a testosterona do homem, você está fazendo uma castração. Essa castração pode ser química ou cirúrgica, certo? Então, como que é a castração química? É a aplicação da injeção que eu vinha falando aqui, o Zoladex, o Lupron, né? Então, o paciente que ainda é sensível a isso, você dá a medicação. Você vai ver lá um paciente que às vezes chega com uma metástase, com um PSA de 50, 60, você começa a fazer a aplicação especial, vai cair, né? E isso é a melhor forma hoje da gente fazer o controle do paciente, né? Porque o PSA, ele é muito específico para o câncer de próstata. Ele é... O que é específico? Ele só a próstata produz PSA. Então, se o PSA está subindo, provavelmente é por um tecido prostático que está se desenvolvendo, por um tumor que está desenvolvendo em quem já está tratando por câncer. Então, a doença inicial, que é essa que a gente fala, né, de sensível à castração, significa o paciente que ainda responde ao hormônio. Então, como você falou, antigamente, a gente, nesse caso, você só aplicava a injeção. Em algumas situações, o paciente começava a subir um pouquinho o PSA, doença muito avançada, tinha alguns pacientes, algumas pessoas que faziam associação disso com flutamida ou bicalutamida, né, para tentar ter uma resposta melhor, uma sobrevida melhor. Hoje a gente já não faz muito mais isso. Então, a gente tem bem definido. Na doença sensível à castração, o que tem de novo, né? São esses remédios, como a gente comentou aqui, que eu comentei anteriormente os estudos, o Latitude, o, o Stampede foram os primeiros, depois vem o Enzamet e o Titan, que foram outros remédios que são todos semelhantes, né? Tudo são novos agentes anti-hormonais, mas às vezes de fábrica diferente, desenvolvimento diferente. Então a gente tem a enzalutamida nesse caso, tem a Isso. abiraterona Bioterona. e a apalutamida, né? Então, nesse cenário hoje a gente faz isso, a gente faz o bloqueio hormonal junto com esses medicamentos mais O novos. Nubeca também, né? É a Daro. É a darolutamida. Tem Isso. também que são os novos antiandrogênicos, fica registrado. Então, A a gente tem biraterona, uns 5 isolutamida, Daro e novos. APA. Exatamente.